Bem-vindo, galera. Episódio 8 do Confia AI. O Antônio sempre ri quando eu faço essa abertura, que eu tenho que ficar animado para fazer o bem-vindo, galera, ao episódio 8. Ele vai rir até o dia que eu errar o número. Na verdade, não. É só porque o pessoal não vê o antes da gravação, né? Aí tava aqui o Marcos assim. Aí de repente. Bem-vindo, galera. Bom, hoje vamos começar. Alguém tem alguma notícia para trazer dessa semana? Alguma coisa relevante que vocês queiram compartilhar? Hoje, especificamente. Acho que não. Acho que boa parte das notícias a gente já falou na semana passada, né? Foi uma semana cheia aí. Eu tenho uma que eu queria compartilhar, só Por para trazer favor. aqui. Nvidia, sendo Nvidia, anunciou ontem, se eu não me engano, o sucessor dos chips que têm sido os movimentadores do mundo de AI, né? Que é o chip que move o GPU, aquele A100, com o codinome Blackwell. Ela anunciou ontem, o nosso grande amigo Jensen. Ele trouxe o chip, pelo que eu entendi, eles prometem redução no consumo de energia e aumento de até 32 vezes na capacidade de inferência para modelos. Eles, não sei se vocês já viram, né, mas eles vendem a DG é alguma coisa, me esqueci como é que é o nome, mas assim, tem o chip, né, que vem em uma placa, que é a A100, mas eles vendem como um rack unitário que você pode comprar, que é aquela unidade de processamento. Então eles vão vender uma nova unidade daquela baseada no Blackwell e, segundo ele, aquela unidade vai ser capaz de rodar um modelo de LLM de 23 trilhões de parâmetros ou 230 trilhões de parâmetros, uma coisa assim, um número absurdo desse, sozinho aquele modelo. Então, temos isso aí. Mais uma vez a Nvidia falando para o mundo, foda-se jogos, caguei para isso, agora o dinheiro está em AI. Então, nós que gostamos de jogar, pelo menos eu que gosto de jogar, estou torcendo para a AMD começar a se coçar um pouquinho e, né, comparecendo de novo aí pra gente. E essa é a notícia que eu trago para vocês, né? Na verdade, eu também tenho uma notícia, tá? Mas não tanto da parte de hardware, e sim de aquisições empresariais, tá? Por Ih! acaso vocês conhecem o Suleiman, fundador da Hum, DeepMind? Não, hum, então, para trazer um pouquinho de eu sei que é a contexto. DeepMind. Perfeito. Então, para quem não sabe um pouquinho do contexto, a DeepMind foi uma empresa fundada pelo Suleiman e alguns sócios, que foi a empresa que criou o primeiro robô, digamos assim, que conseguiu vencer um jogador humano no jogo AlphaGo, tá? Que é um jogo semelhante ao xadrez, mas muito mais complexo, muito mais difícil e com muito mais combinações. Então, se você achou tipo uma super hype quando comentaram com você da primeira vez que um campeão mundial de xadrez perdeu um jogo para um computador, tá? Isso acontecer em termos de alfa é muito mais difícil, tá? E a DeepMind foi exatamente a empresa que conseguiu fazer esse algoritmo, esse robô, que venceu um humano jogando AlphaGo. Então, a grande notícia é que o Suleiman, criador dessa empresa, que foi vendida para o Google lá em meados de 2015, foi anunciado como chefe de divisão de uma nova divisão de AI, tá certo, pela Microsoft. A Microsoft tá nervosa, hein, nesse mundo. A Microsoft Caraca. tá nervosa, tá vindo para jogar, para ganhar. Então, assim, só de trazer uma contratação dessa para a equipe deles. Eu acho que eles, na verdade, não foi só a contratação, né? Teve uma aquisição de uma companhia dele, e aí com ele ganhou essa diretoria ali, né? Eu até percebi isso hoje, deixa eu ver aqui o nome da companhia, mas foi uma aquisição, né, que aconteceu ali. Então, eu não tive muito tempo de me inteirar nos detalhes, tá? Mas quando eu li muito por cima a manchete assim, eu fiquei assim, uau, agora o Gemini vai decolar. Só que aí depois eu Não, descobri que não foi a necessariamente. Microsoft, né? Então, Isso. a Gemini não. Agora as soluções da Microsoft vão decolar. Só que depois eu fui descobrir que não era literalmente para lidar com AI generativa. Aí tô curioso para saber o que vem daí. Ele é
Só corrigindo o que eu falei, né? Não foi uma aquisição, de fato foi ele que foi contratado. Junto com ele veio um time da Inflection AI, que é uma startup. E ele vai liderar esse time, né, que veio da Inflection, no Copilot Bing Edge. Então é nessa frente de atendimento ao usuário, né? Então, assim, para quem já gosta do Copilot, pode esperar coisas ainda mais interessantes para o futuro. Vocês entendem que uma das coisas mais incríveis e revolucionárias que a AI conseguiu fazer foi eu escolher de forma livre usar o Bing ao invés do Google, né? Tem- Mas, cara, uma coisa que me deixou um pouco chateado, vamos dizer assim, e acho que vai deixar algumas pessoas também, é que a versão gratuita do Copilot barra Bing ali, que tinha algumas vantagens generativas, como, por exemplo, compatibilidade com o DALL-E 3, ela deixa de integrar já as ferramentas gratuitas e passa a integrar o Copilot Pro, né, que é a versão paga ali associada ao Office 365. Então, Tem que infelizmente, ganhar a gente. dinheiro, né? Exatamente, Tem mas que ganhar dinheiro. infelizmente a gente não consegue mais usar o Dolly 3 de forma gratuita. Possivelmente, muito em breve, não conseguiremos usar o GPT-4. E enfim, né? Alguém tem que pagar o titio Jansen, gente. Bem, tirando isso do caminho, vamos entrar no tópico do dia. Escolhemos aqui uma coisa muito interessante que eu acredito que todo mundo aqui tem um grande interesse. Interessante com grande interesse. Olha que delícia, meu português. Telemetria e IoT. Eu sei de uma coisa. IoT foi um termo que em 2014 tava no hype, era tudo IoT. Era IoT pra lá, era IoT pra cá, ia ser tudo IoT. Tudo era IoT. Da tua casa ia ser tudo IoT. Aí até hoje ainda é essa palhaçada, né? Até hoje o 5G. O pessoal fala 5G vai revolucionar o IoT. 90% das pessoas não sabe que caralhas é IoT para começo de conversa, né? Já vem por aí. Outra coisa que ainda atrapalha, vamos entrar por aí, que é a IoT precisa estar conectada na internet. Para estar conectada na internet precisa de IP. IPv4 acabou. A gente ainda está pendendo da adoção do IPv6 para essa merda funcionar. Então eu fiz um desvio aqui Esse seu momentâneo. comentário, você sabe o que me lembrou? O bom e Hum, velho ideal de o Brasil é o país do futuro. Porque eu já escuto que o Brasil é o país do futuro, sei lá, desde que eu tinha 10 anos. E, gente, pela barba branca, vocês podem perceber que já faz um tempinho que isso aconteceu, né? Então, a IoT até hoje é a tecnologia do futuro, sabe? E o mais próximo que a gente tenha encontrado de IoT hoje, como realidade, é o carro autônomo. Porque se você dizer que, olha, é legal ter uma lâmpada que você bate palma e ela acende, ou você ligar o seu ar-condicionado via celular, amigo, não. olha, Não. vamos fazer uma definição de terminologias. IoT, Internet of Things, né? Eu acho que a grande definição que as pessoas tinham com a ideia do IoT era que a internet, a conectividade não estaria presa a apenas os nossos computadores e os nossos smartphones. Acho que, de certa forma, isso foi atingido. Uhum. O que eu acho que aconteceu é, criou-se outras categorias e ninguém adotou o termo IoT, na minha visão, Sim. né? Tipo assim, você falou de carro, Internet of Things, está ligado na internet. Qualquer coisa que está ligada na internet, que não é um computador propriamente dito, a gente pode categorizar como IoT, né? Uhum. Então, assim, eu acho que, tirando essa pequena discussão filosófica sobre deu certo ou não deu certo, em que ponto estamos com isso, né? Voltamos à ideia de IoT e telemetria. É, até eu acho que assim, uma coisa que é importante também entender, né, é que o IoT, ele parte inicialmente, né, de dois conceitos ali. O primeiro, né, que é essa parte de automação residencial, que estava muito em voga até ali, de fato, 2014, 2015.
e a questão da indústria 4.0, né? Que era aquela questão de trazer a modernização seria o que seria a telemetria para a indústria, né? Então trazer Escada. Exatamente. Então, essa indústria 4.0, que hoje o pessoal já fala em, sei lá, quantas revoluções industriais já ouvem aí, mas vamos pensar nessa ideia, né, de indústria 4.0 mais automação residencial, e aí funde-se e cria esse termo internet das coisas, né, onde eu consigo englobar, abraçar meio que o mundo. Mas até pensando na parte de automação residencial, né, eu acho que nesse ponto a gente acabou atingindo um nível bem interessante, até de customização, mas também de coisas que já são, por padrão, automatizadas, né? Então, por exemplo, cara, hoje eu tenho aqui um aspirador de pó robô que está conectado na internet, meu ar-condicionado está conectado na internet, tem pessoas que têm máquina de lavar, geladeira, tudo conectado na internet, cafeteira, então meio que vamos dizer, banalizou isso daí de certa forma, né? Mas também garantiu essa conectividade dentro de casa, né? E o que é interessante, cara, é que eu não sei se vocês sabem, né? Mas em 2016 eu junto com outros colegas a gente fundou um projeto que seria uma, entre aspas, startup de IoT, mais voltado para essa parte de automação residencial. Uhum. Pelo meu conhecimento de hardware, vocês devem imaginar que eu não me preocupava com essa área, né? Eu me preocupava muito mais com a área de software, mas tinham outras pessoas junto comigo que se preocupavam com essa parte de hardware, inclusive desenvolvimento de hardware. Isso que o Marcos comentou, né? PV6, PV4. Na época a gente discutia vários tipos de protocolos também, de comunicação, de como isso tem que funcionar, né? Para se conectar na internet, para se conectar entre eles e gerar toda essa entre aspas, telemetria, né, da minha residência, etc. Então eu diria que, assim, até contra o que o Antônio falou, né, eu acho que a gente atingiu, do ponto de vista doméstico, esse nível, mas o termo meio que se expandiu a ponto de a gente discutir smart cities e coisa dessa natureza, que aí, putz, tomou proporções que talvez leve muito mais tempo para se alcançar, né? Eu acho que eu Olha, vou trazer. esse ponto interessante, tá? Desculpa te interromper, Marcos, mas Desculpa não. a Desculpa gente já não. tem um conceito de smart cities bem definido e que vem evoluindo, tá? Uhum. E a gente já tem cidades que são tidas como smart na América Latina. Na América Latina, isso para não falar de Europa ou de Estados Unidos. Então, tipo, vale fazer esse destaque aqui. Uhum. Vamos colocar aqui algumas divisões, né? Tipo, por que eu acho interessante esse tema? Quando a gente fala de IoT, a gente está falando de dispositivos de ponta, né? Tipo, Edge. Né? Esses são os dispositivos que estão fornecendo o dado. Eles são os dispositivos que estão trazendo a telemetria. Né? Não sei, para quem está ouvindo, talvez saiba ou não entenda o que é a telemetria. Telemetria é Aproveita e faz a dado. definição. Eu não sei como a gente. Eu não sei dizer qual é a definição formal de telemetria, né? Mas, assim, a meu entendimento de telemetria é você está provendo dados de forma contínua, trazendo informações sobre um sistema específico, com o objetivo de você ter um monitoramento sobre algo, né, que te interessa. Em tempo real. Não necessariamente ser em tempo real, né? Depende da Até necessidade daquele sistema ou aparelho, vulgo, que seja. Até para te ajudar, Marcos, nessa questão da definição, né? Aquela conceitualização a estrutura da palavra, né? Então, tele vem de distância, né? Fora do alcance, ou longe, e metria de medidas, né? Então, é Medição. medir uma coisa que está em um outro local, né? Por exemplo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, eu consigo identificar a temperatura dentro do meu quarto, mesmo eu estando em uma outra cidade. Então, estou fazendo a medição de forma remota daquela minha informação, e por isso que a gente chama de telemetria, né? Seria Telemetria. essa medida de forma remota, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é muito importante. Obviamente que a gente está olhando para um cenário pequeno, né? Quando a gente fala de doméstico, mas eu já vou dar aquela cutucadinha, porque eu acho que são dois temas que a gente vai entrar. Mas eu quero continuar nessa do doméstico, porque eu tenho coisas que eu quero trazer Não, nisso
gente sobre vai dados. continuar. A gente vai continuar porque a IoT vai se casar super bem, mas tem 2 pontos aqui que eu quero deixar a dúvida e que a gente vai responder isso lá no final, que é, quando a gente tá falando de medidas, né, sobre minha casa, beleza, isso tem uma certa importância, né? Mas e quando eu tô falando sobre qual que é o comportamento de um foguete que tá em Marte, né? Um módulo lunar. Quando eu tô falando de uma competição de alto desempenho automobilística que eu preciso saber qual que é a pressão no pneu do carro que tá lá no outro lado da pista a 4 quilômetros de distância. Como que eu faço, né? Então, qual que é a importância disso, né? Você nem precisa chegar nesse nível de importância. Perceba, às vezes é só uma questão de conveniência. Um mercado que expandiu muito nos últimos anos, o mercado de bet, é totalmente apoiado em telemetria. Porque Sim. você, se é iniciante, vai apostar no placar de um jogo. Agora, se você não é iniciante e quer ganhar dinheiro com a aposta, você vai apostar em até mesmo quantos escanteios um clube teve. Então, isso depende, literalmente, de telemetria. Mas diga lá, Marquinhos, você falou que queria fazer alguns esclarecimentos aqui. Assim, por que eu quero trazer isso assim para a realidade do cientista de dados, né? Do cientista de dados, da pessoa de dados, né? Porque a gente está falando isso aqui, talvez alguém esteja me falando, pô, muito maneiro, mas tá, isso, como é que eu trago isso? Como é que eu aterrizo isso para a realidade, né? Eu quero dar um exemplo legal, tipo assim, eu sou um cara tarado em automação, né? Residencial. Eu tenho aqui em casa, para mais de 40 dispositivos que a gente poderia categorizar como IoT. E eu descobri a diversão com sensores, termômetros, etc, né? E aí, você como um cara que é tarado por automação, sensores, e você também é um cientista de dados, você começa a descobrir que, cara, é muito maneiro. Porque eu coloquei, por exemplo, um sensor de temperatura dentro da minha geladeira. E aí você pergunta, Marcos, por que você colocou um sensor de temperatura dentro da sua geladeira? Eu falo, porque eu quis. Aí eu tenho um sistema que faz o monitoramento, guarda essas informações em um time series num banco de dados, e com isso eu consigo saber exatamente que horário do dia minha geladeira foi aberta. Achei que você ia dizer, eu consigo literalmente ter evidências para processar a operadora de energia se o alimento estraga. Eu também tenho. Então, aí eu também vou chegar nisso. Mas olha só, o ponto que eu queria trazer é: olha como a gente passou de uma coisa, de uma brincadeira de eu comprei um sensor no AliExpress de R$ 20 e coloquei na minha geladeira, para eu sei exatamente que horas do dia eu abro minha geladeira. Entendeu? Eu Ou da também noite. coloquei, eu também coloquei um sensor de temperatura e umidade no meu banheiro. E aí eu fiz uma automação que quando a umidade passa de X, ele liga o meu exaustor. Ah, é bobeira, é bobeira. Eu também consigo saber exatamente que horas do dia, quando eu tomo banho. Tá entendendo onde eu tô indo com isso? Sim, sim. Cara, você quer ver, tipo, até além disso, né, do comportamento, cara? Smartwatch, Smartband, né? Ali você tem informações de, putz, onde é quais os horários a pessoa faz atividade física, qual horário ela tem pico de batimento cardíaco por alguma questão de estresse que ela passou, enfim. Você tem, cara, várias informações ali sobre a saúde da pessoa, sobre o comportamento físico dela e etc, Sim. né? Então, Então, era isso que eu queria fazer essa discussão, é a questão do como é interessante e talvez perigoso, e talvez a gente tenha que pensar, né, como cientistas, pessoas que trabalham com dados, que é como a informação às vezes não parece uma informação inócua, mas como você pode extrair dados dessa informação. Na Na minha verdade, casa, na verdade é o oposto. Como você consegue extrair informação desses dados, né? perdão, como você consegue extrair informação desses dados? Exatamente, obrigado por Eu me comento corrigir. isso porque é uma coisa que, por exemplo, quando a gente fala do mundo de dados, muitas vezes você vê a área de negócios pedindo tipo N dados, N variáveis que eles não vão usar para nada, mas que eles só querem ter no próprio poder. Por quê? Porque bateram muito na tecla aí nos workshops da vida de que dado é o novo petróleo, dado é o novo petróleo. O cara quer os dados porque ele quer o novo petróleo, embora ele não saiba o que fazer.
tá? E aí fica com aquele Agora, barril de petróleo lá sem a refinaria, né? exatamente, tenta colocar petróleo no seu carro, vê se vai funcionar. Pois é, então é disso que a gente está falando. Mas quando Não, você você está sabe corretíssimo. o que é o dado e você sabe qual é o valor que aquele dado pode carregar, o como você pode tratar ele para obter novas informações, puta, aí a cabeça, tipo, blow your mind. Você vai, tipo, você vai, Com cara, certeza. whole new E world. é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Assim, quando a gente fala de coisas tão triviais, porque a gente costuma, na área de dados, falar de coisas tão coisas como assim, qual dataset? Onde tem dataset para eu trabalhar? Sabe? Eu vou no Kaggle pegar um dataset. Cara, datasets, isso aqui é um dataset, sabe? Você com um sensor de R$ 20 do AliExpress e uma semana com aquela porcaria ligada, você constrói um dataset único seu, com Uhum. problemas seus para resolver. Então, por exemplo, eu estou dando esses exemplos da minha vida real aqui para ilustrar justamente isso. Por exemplo, eu tenho dados de temperatura e umidade da minha casa em locais diferentes, que se você não tiver um olhar criterioso, aquilo não significa nada, mas quando você começa a pensar, eles começam a expor comportamentos de como eu vivo dentro da minha casa. Ao longo de tempos, de meses, que eu já tenho isso rodando, mais de um ano rodando isso, eu tenho dados de temperatura de mais de um ano, que começa a mostrar as estações do ano, né? E você começa a ver padrões, né, disso. Você começa a rodar modelos e você consegue começar a prever clima com isso. Então, olha só como você começa a brincar de verdade com tão pouco e como o dado é poderoso, né? E aí eu queria só fazer um pequeno adendo, talvez aqui para a conversa, que é muito cientista de dados, quando está começando, as pessoas martelam na cabeça dele outlier, 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 você tem que extrair outlier, porque outlier é um problema, porque outlier é um câncer, porque outlier é aquilo. E ninguém nunca ensina ou se pergunta, cara, o que caralho é um outlier, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de telemetria, muito se criou o conceito de excluir outliers, porque às vezes a telemetria falha. Às vezes a conexão com o sensor não vem e o teu dado fica em branco. Então, às vezes, você tem que ter critério de entender o que você está olhando e pensar se faz sentido aquilo. Às vezes não. E às vezes não, exatamente. Amigo, às vezes não, você sempre tem que ter o critério. Aliás, essa é uma das maiores discussões. Vamos lá, Eu galera. só queria trazer isso por causa do. Eu só queria dizer, porque outlier está muito associado com telemetria e falha de sensor. Eu só quis colocar isso porque foi uma coisa que eu já vivi muito. Eu já participei de projetos de telemetria, manutenção preventiva, máquinas agrárias. Então eu quis Gente, trazer esse ponto para deixar para vocês não, aqui. mas esse ponto é extremamente relevante, tá? Por quê? Porque, inclusive, tá, eu tive o prazer de observar alguns debates no meio acadêmico com relação a isso, tá? Principalmente quando a gente estava em vias de criação e de propor escolas de graduação para ciência de dados. Tá? Vamos combinar? Ciência de dados é algo extremamente novo. Não dá para você simplesmente falar assim, cara, vou criar um programa de graduação para isso. Então teve muita discussão, pegar algumas matérias de economia, algumas matérias de estatística, algumas matérias de. Cara, você foi fazer um puxadinho mesmo. Corte, recorte. Cola daqui, cola dali. Mas um dos maiores debates que eu já vi foi o seguinte: olha, qual que é a diferença de um economista que aprende ciência de dados para um cara que vem para a ciência de dados só estudando a parte de TI, sem estudar a parte de modelagem, seja ela estatística, econômica ou qualquer outra coisa. Em economia, a gente sabe que muitas vezes, por melhor que seja o seu modelo, se ele não tiver uma causa aparente por trás, se você não conseguir ter um pensamento racional que justifique aquilo ali, você não deve usar aquele modelo. Por quê? Porque aquele modelo ele pode estar captando muito ruído, tá? E por algum motivo que ninguém vai saber te responder, a soma desses ruídos, a soma desses resíduos parece trazer algum significado para aquele resultado. Então, olha, eu tenho um modelo aqui sensacional, uma Ferrari. Ele funciona, mas
Tem algum motivo que justifique ele funcionar? Você consegue explicar por que ele está funcionando bem? E essa pergunta ela é extremamente relevante justamente por isso que você está falando de outlier. Porque quando a gente olha em outlier, tá? Primeiro, gente, outlier é um ponto discrepante. Só que esse ponto discrepante ele pode ter um motivo de existir. E se você simplesmente chegar no seu dataset limpando todo o ponto discrepante que existe, você pode estar tirando todo o valor que aquele dataset pode oferecer para o seu modelo. Às vezes você está interessado exatamente no ponto discrepante. E tirou teu target. Não, é exatamente esse o ponto que eu queria trazer. Eu só fiz essa associação do outlier porque, pelo menos assim, na minha vivência, né? O outlier vem muito disso, né? De o cara querer limpar dados de telemetria idosos. É exatamente isso. Uhum. Aí, Aaron, eu vou jogar a bola para você, que você falou de telemetria de alta performance, né? Só jogando Uhum. um porém que eu já vi de casos de telemetria assim que são tão sensíveis que tem que compensar pela velocidade da luz. Uhum. Uhum. Especialmente É, nesses casos de comunicação espacial, etc e tal, né? Isso aí é outro nível, né? sim, e até porque também tem algumas questões, né, na verdade. É, e aí eu vou separar isso em dois blocos, né? Esse bloco de telemetria ah, mais, mais padrão, vamos dizer assim, e um bloco de telemetria que é mais relativista do ponto de vista disso que você está falando. Por quê? Né? Muitas vezes, essa telemetria, quando a gente está falando disso dentro do... E eu vou deixar isso bem esdrúxulo, né? Quando a gente está falando isso dentro do planeta Terra, as coisas são mais simples, apesar de ter uma certa complexidade, porque eu consigo tomar decisão com a informação que eu tenho hoje, ou que eu tenho agora, né? Eu consigo já tomar uma decisão e ter uma ação em cima daquilo. Como, por exemplo, né? Quando a gente está falando de aviação, quando a gente está falando de automobilismo. Então, eu tenho uma informação, eu consigo, pelo rádio, por exemplo, passar uma informação para o piloto, eu consigo fazer uma correção com base naquela informação que eu tenho, e assim vai, né? Agora, quando a gente está fora da Terra, por exemplo, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de o Curiosity em Marte. Cara, o, a informação para sair de lá e chegar aqui, ela demora algumas horas. Né? Então, dependendo da tomada de decisão que eu fizer aqui da Terra, né, eu posso perder o meu resultado lá do outro lado lá em Marte. Então, muitas vezes a gente precisa definir controles com base na telemetria que a gente nem conhece ela ainda. Né? Então, é uma coisa que para a área de ciência de dados isso é super importante. Isso, inclusive, é proibido em algumas coisas, quando, por exemplo, como no esporte, eu já quebro isso em partes, porque isso vira uma coisa meio que, cara, eu não preciso ter pessoas olhando para aquela informação e tomando decisões, porque eu já tenho, né, um histórico desse dado e eu consigo definir modelos, por exemplo, que vão atuar sobre aquela informação, né, ou vão atuar para corrigir aquela informação. Então, é o caso, por exemplo, quando a gente está falando de aviação. Né? Alguns carros hoje, vocês já devem ter escutado falar, não é exatamente isso, mas ele tem uma correlação, que é o drive-by-wire. Né? Uhum. Isso vem da aviação, né? Que é basicamente isso? Imagina um piloto de caça. O caça, para quem não entende muito de aviônica e aviação, né? O caça ele é feito para cair no chão. Ele não é feito para Assim, voar. Diferente instável, né? diferente de um Boeing, por exemplo, de um avião de Não, cargueiro, de um não usa avião de Boeing como passeio. exemplo, não, que ultimamente eles também estão sendo feitos para cair no chão. Que isso, cara. Mas, enfim, o caça ele é feito para cair no chão. Ele é um sistema completamente instável, que ele tem um conjunto de controles para estabilizar ele. Né? Agora imagina que um piloto de um caça, ele está sujeito à força G, enfim, de magnitudes consideráveis, né? Então o controle, ou o manche de controle dele, que precisa ter uma sensibilidade alta para que ele faça, né, o manuseio de um veículo em combate, também pode levar o sistema à instabilidade.
né? E aí existe um sistema automático que, com base na informação de telemetria da aeronave, ele faz esse drive-by-wire, né? Que seria essa dirigibilidade de forma autônoma para corrigir esses pequenos erros, né? Vamos dizer assim, do manche do piloto. E isso foi transmitido para a dirigibilidade de veículos de passeio. Por quê? Como a gente saiu ali naquela direção mecânica para a direção hidráulica e depois para a direção elétrica, a gente acaba tendo pequenos desvios, né, no volante, devido a um buraco, devido a, enfim, alguma coisa que né, o veículo passou por cima, enfim, os relevos, né, da pista. E esse mesmo sistema foi implementado no veículo. Então eu nem precisei receber a informação como motorista ou como piloto de caça para que eu fizesse essa atuação, né? E o próprio sistema faz isso. Mesma coisa quando a gente está falando de um sistema fora da Terra, que eu não tenho tempo para dar essa resposta, né? E aí, obviamente, com um sistema dessa natureza, ela é proibida no automobilismo, por exemplo. Porque, cara, que é o que aconteceu lá na suspensão ativa, né, da Williams ali no início dos anos 90, que era basicamente 94, isso, né? não foi que rolou isso? Foi 93, 92, 93, acho que começou até em 91, aí foi até 92, 93 foi proibido, ou 94 foi proibido. Porque quando o Senna foi piloto, né, que ele foi o ano que ele virou piloto da Williams e morreu, foi 94. Então acho que até 93 foi permitido. Acho que foi 92 e 93. Mas o sistema de suspensão ativa, basicamente o carro se corrigia com base na telemetria da pista, né? Então ele identificava que eu estou fazendo a curva para a direita, ele fazia uma correção de suspensão ativa com base nessa informação. Então é uma telemetria ativa, vamos dizer assim, um né? Carro roubado, né? Eu pego a informação de telemetria e com uma resposta direta ali, de forma ativa, eu já atuo sobre o veículo. E, putz, pra que eu preciso de um piloto então, né? Se ele tá fazendo toda a correção de suspensão de forma automática, acabou a competição, né? Vamos deixar que o carro corra sozinho. Então, exatamente por isso que no automobilismo chega nesse ponto ali, né? O interessante disso que você está falando, só para fazer um parêntese, né? É para as pessoas também terem uma visão, né? Que eu acho que muita gente que está trabalhando nessa área, a gente está acostumado com essa vidinha nossa de abre um Jupyter Notebook, lê um Excel, lê um CSV, aí roda lá o modelinho, dá o fit, dá o predict, gera o output. Maneiro, isso aí é um modelo, é uma predição, mas, cara, existe um outro mundo de você fazer isso em tempo real e com uma latência, né? Um tempo de resposta que a gente não mede nem em milissegundos, às vezes, né? É um negócio completamente diferente, a forma, a arquitetura, o conceito, o paradigma. Que é isso aí, né? Cara, tipo assim, porra, é completamente diferente como isso funciona. Eu tô longe do alumínio, eu devia ter feito meu chapéuzinho de alumínio aqui. Mas tem um cenário muito pior do que isso, né? Que é um cenário que às vezes a gente chega a ficar preocupado. Mas isso acontece. E aí, cara, tem várias questões até de LGPD e outras regras sobre dados, né? Mas geralmente as empresas elas acabam utilizando ali essa informação de uma forma não identificável. Pelo menos diretamente, né? Mas existe telemetria, por exemplo, dentro de um e-commerce. Quanto tempo eu fico olhando para um anúncio? Quantos cliques eu dou até abrir um determinado anúncio? Quanto tempo eu levo assistindo ou vendo Scrollagem de página. algum patrocinado, scroll de página, review que eu deixo, review que eu vejo. Então, tudo isso é armazenado em telemetria. E aí que o que é interessante para a gente de dados, para as pessoas, chapeuzinho de alumínio, né? Mas para a gente que é de dados, que isso é uma loucura. Porque imagine o volume de dados que isso traz. Só faz um parêntese no que você falou, que assim, não tem, pelo menos até onde eu sei, eles não veem o que a gente efetivamente está olhando. Ninguém está olhando para o nosso olho, né? Sim. É o que eles chamam de hot zone da página, né? É onde efetivamente está a nossa ação, mouse, interação com a página, né? Só para deixar isso, porque senão assim, o pessoal já acha que tem gente achando que realmente a câmera do teu celular tá te olhando o tempo inteiro. Tem gente que já coloca aquele adesivinho em cima da câmera, né? Ainda mais depois que há algum tempo atrás o pessoal da Apple admitiu que a Siri ela capta todos os áudios o tempo inteiro e tipo assim, ela pode utilizar isso para analisar dados. Faz isso também.
Não, sei, Uhum. mas o pessoal ficou morrendo de medo do tipo, vai ter alguém escutando o que eu tô falando perto do meu iPhone. Não, não vai, gente. Muitas vezes esses dados são tratados por rotinas automáticas. Isso não chega a nenhum ser humano do outro lado. Pelo amor. Mas só deixando isso claro, né? Tipo assim, a quantidade de dados gerado por isso é um negócio descomunal, né? E, Exato. e outra coisa, assim, só para complementar, não é só isso, né? Por exemplo, quando você navega na internet, você entra no Google, você entra num site, você digita www.google e você dá Enter, aquela iteração que você fez, quando você faz aquilo gera por trás uma tradução. Aquilo DNS é traduzido, né? E ele gera um IP. Aquilo é registrado em um servidor. Aquilo vira Uhum. dado, né? Por trás, naquela página, são feitas infinitas outras chamadas de DNS, registros e tal, que são gerados também. Então, assim, cada vez que você carrega uma página, é gerado um log absurdo de interações e registros também. Até E fazendo no. um parênteses aqui, eu tinha visto essa informação, acabei de consultar de novo aqui, mas a AWS ela fez uma parceria, né, com a Fórmula 1 para armazenar os dados, fazer essa questão de telemetria, ajudar ali, né, as equipes com isso. E a AWS soltou um relatório, né, de que os carros têm em média ali 120 sensores e geram 3 gigabytes de dados por segundo. Né? Porra! Então, imagina o volume de dados ali durante treinos livres, um final de semana, né? Que são 3 treinos livres, um qualifying, mais uma corrida, né? Então são pelo menos ali 6 horas de corrida, 3 gigabytes por segundo, 20 carros. Né? Então imagina aí o quanto de E é, dado não é gerado em uma única final de semana, né? 3 gigabytes, né? 3 gigabits, É né? 3 gigabytes de dados por, Segundo. por segundo, né? Então é coisa pra caramba, né? Haja hardware para gravar isso também. Exatamente. Exatamente. Então, isso a gente tá falando de Fórmula 1. Agora imagine um foguete da NASA, que a gente não tem as informações de quantidade de sensores, mas imagina-se, né, que tem sensor para tudo ali. Ou muitas Imagina vezes num. tem 2, 3 sensores para você garantir Assim, Tem literalmente tudo tem que se redundância, um né? falha. Exatamente. para Que a todos os falha de sistemas, sim. um. Exatamente. Tipo, Todos esses casos ali a gente tem, né, acaba tendo dados multiplicados. E até por isso, voltando pro tema do outlier, cara, é muito difícil a gente ter outlier em telemetria desse nível, né? Porque são 3, 4 sensores vendo a mesma informação. Então, para que a gente tenha outlier por falha de sensores, é muito difícil. Né? vale comentar aqui, tá? Que não necessariamente um ponto discrepante é um outlier, tá, gente? Voltando Uhum. àquela discussão inicial. Que muitas vezes ele você pode pegar essa fala do Aaron agora e falar assim, puta, mas como assim telemetria de alto nível não tem outlier? Tem, tipo assim, vários pontos, você pode encontrar vários pontos ali, tipo, não. O que o Aaron Se falou é o não tem ponto falha. Exato. se tem um ponto discrepante, mas aquele ponto discrepante tem um motivo de acontecer, você não pode limpar ele da sua base, você não pode tratar ele, você não pode utilizar um algoritmo para literalmente substituir ele por uma média, por uma mediana, para ficar um dado bonitinho. Não. Se o ponto discrepante tem um motivo de acontecer, tente entender qual é esse motivo, porque isso pode afetar a sua modelagem. Então, Uhum. não vão existir falhas mesmo. Até a tomada de decisão, né, cara? Se você pensa, por exemplo, nos sensores de uma aeronave. Obviamente, que eu tô levando para um caso extremo que teria sensores até para isso, né? Mas eu tenho uma falha em uma turbina, durante um período pequeno de tempo, eu vou ter uma desestabilização da aeronave até que ela se estabilize de novo, porque ela consegue voar com uma única turbina. Então, se eu desconsidero o outlier, né, vai chegar ali para a torre de comando, pô, o avião continua perfeito. Né? Ele continua na mesma altitude, ele continua na mesma velocidade, nada mudou. E aí eu vou deixar o cara sobrevoando, né, Congonhas por 2 horas porque não tem como ele taxiar. Pô, não dá, cara. Eu preciso ter esse dado de outlier, entre aspas, né? Porque foi uma falha do sistema como um todo, Isso, para que eu tenha um pouso de emergência, por mais que o sistema está estável, né? isso é uma discussão muito. Aí entra uma discussão que até pode ficar para outra conversa, que é o que é um outlier, o que é uma anomalia, né? Exato, Mas perfeito, perfeito. aí, isso, até vou dar um exemplo muito bom, né? Porque a gente tá falando de avião, tá falando de sensor, tá falando de um monte de coisa, né? Aí eu comentei sobre o negócio da Boeing,
sei se quem está acompanhando as notícias está vendo essa treta toda que está rolando com a Boeing, né? Não vou entrar muito nos detalhes disso, mas teve essa treta que rolou com o 737 MAX já há alguns anos, por causa de uma atualização de software que rolou, que não era somente uma atualização de software, ele tinha na frente um sensor na frente do avião de airspeed que ele tinha, que ele usava aquele sensor como input para o sistema. Era MCAX, um negócio assim, o nome do sistema. Esse sistema existia porque a Boeing não quis fazer um novo airframe no 737 quando eles fizeram a atualização com novas turbinas, etc. Então eles fizeram o que o brasileiro chama de POG. Eles meteram um software para balancear o avião, para o avião não subir, para ele ficar estabilizado. E eles meteram a porra de um sensor na frente. E a gente está aqui falando de redundância, né? Eles não fizeram redundância. Aí o sensor, o que aconteceu? Eventualmente um sensor falhou. Quando o sensor falhou, o sistema identificou que o avião estava indo para stall, o Uhum. sensor jogou o avião para baixo, 3 voos caíram, mais de 600 pessoas morreram. Né? Esse é o tubo de Pitot, né? Que ele mede a velocidade do veículo por meio do fluxo de ar. O problema é que você está numa altitude, né? Essa altitude faz com que a temperatura caia. O tubo de Pitot simplesmente congelou, é o único sensor. Nesse caso, foi como caiu aquele 747 da Air France em Isso, 2013. isso. Uhum. Mas esse Eu acho que eles corrigiram isso, né? Essa esse falha do tubo do, de do Pitot. 737 MAX é outro sensor. Ele é um coisinho Ah, tá. externo, é uma abinha, assim, que é um negócio muito Entendi. ridículo. Tipo assim, é um negócio que, assim, se bater um pato ali, o negócio quebra. É mais imbecil ainda. Mas, assim, só Mas fazendo esse detalhe pra gente falar sobre como, tipo, o negócio não tem redundância, é um software de extremo risco, de extrema, assim, alta periculosidade, né? Tipo assim, a vida de todo mundo depende do negócio, né? Então, assim, acho que é relevante com tudo isso que a gente está falando, né? Porque a gente está aqui esse tempo todo Sim. falando sobre isso e dados está aqui linkado nisso tudo que a gente está falando, né? Uhum. Com certeza, com certeza. eu acho que o que vocês falaram comprova ainda mais a necessidade da redundância e mais do que isso, tá, gente? Para quem não entende do mercado de aviação, tá? Muitas vezes quando um avião cai, o que é um evento raro, se você pegar estatísticas do setor, tá? Que vai ter a investigação, as pessoas ficam achando que a investigação vai ser para encontrar culpados. Não. Investigação do setor de aviação ela não é para encontrar culpados. Ela é para entender se os protocolos foram seguidos e se os protocolos foram seguidos, por que caiu? Se foi uma falha humana, no sentido de, olha, a gente tem que reforçar a importância dos protocolos, ou se foi uma falha não prevista para o protocolo e você tem que melhorar o protocolo. Tá? Então, Uhum. esse caso que os meninos comentaram é extremamente relevante porque é o seguinte, deu para perceber que quando se trata mesmo de um tipo de transporte onde quase não tem acidente, você ainda assim não pode economizar os $20 ali de um É, esse, sensor a mais para esse fazer caso foi, redundância. esse caso foi muito grave porque foi uma falha de projeto, né? Foi uma falha de projeto grave porque, tipo assim, poderia ter sido pega em N etapas e passou, né? Por isso que a Boeing nos Estados Unidos agora ela está sendo escorraçada judicialmente por N motivos que não vale falar aqui. Mas, anyway, só a gente entrou nesse tópico de sensores e tudo mais, e eu acho que isso era extremamente relevante. Mas, assim, a gente falando sobre a questão de. E entrando no outro lado da moeda, né? Pô, telemetria de alta performance você não precisa esperar ter erros, né, nela. Agora, olha o outro lado, porque também existe uma área de conhecimento enorme que é sobre como você trata e corrige erros, né? Uhum. Por exemplo, tem N situações onde a gente espera ter erros, né? Mas, cara, imagina como é o dado que chega da Voyager, da sonda, que está fora do sistema solar. Uhum. Esse dado não chega limpo nem caralho. Né? Sim. Imagina os algoritmos de correção de erro que eles não têm que rodar naquilo. Imagina quantas vezes aquele dado não é enviado repetido para garantir que ele chega.
comentar até aqui também, tá, gente, que muitas das transmissões de longa distância, como por exemplo de sondas espaciais ou sondas submarinas, são transmissões que acontecem via principais componentes, tá? Você não consegue fazer uma transmissão dos dados integrais, tá? Pelo menos quando a gente fala de imagem. Então, muitas vezes o que acontece é dentro do próprio equipamento já tem uma rotina que literalmente avalia os dados, extrai os principais componentes e envia uma versão mais simplificada, mas que permite remontar os dados no destino. Tá? Então imagina o seguinte, aquela foto que você viu de um astronauta na Lua, sei lá, quando que a NASA foi para lá mesmo? Não, aquelas 1960? fotos eram 69. analógicas. Eles Tá, voltaram com o filme. mas, mas assim, imagina que fotos como essas que foram transmitidas, tá? São fotos que não são transmitidas de maneira... Você envia o conjunto de dados de principais componentes. Eu vou falar uma coisa polêmica e eu vou admitir que eu sou meio fraco dentro do conceito de PCA, mas eu sempre tive a impressão que PCA era uma técnica de que tinha perda. Sim, Você e cons... ela tem. Tá, E ela tem. Só que você consegue ter a perda mínima dada o tuning que você faz do modelo. tá, então ela não é lossless, né? Ela é. Você perde, né? Tá, A questão é beleza. que você consegue remontar o conjunto de dados se você souber exatamente qual é o vetor de principais componentes que foi criado, tá certo? E souber o espaço vetorial para remontá-lo. Deixa eu aproveitar que a gente está agora só chegando no final, já que a gente está entrando nesse mérito, eu só queria colocar aqui talvez eu vou dar uma mudada brusca se vocês não forem entrar em uma coisa específica. Não brusca, né? Mas assim, a gente está falando muito dessa questão da telemetria de dados e tudo mais, mas assim, tem todo um lado muito legal também disso, que é o como a gente consegue trabalhar com manutenção preventiva, etc., de máquina, né? Até foi um projeto que eu trabalhei Uhum. tem uns anos atrás. Era máquina agrícola, né? Aquelas colheitadeiras, porque você tem acesso a sensores da máquina, mas você tem, às vezes, dados tão simples quanto você sabe quanto tempo o motor já rodou, quantas horas, quando foi a última troca de óleo, coisas bobas assim. Então, assim, isso é uma coisa que nem vale a pena falar muito tempo aqui, mas uma coisa que eu queria trazer que entra muito um pouco na questão do IoT, que é a gente também caminhou para um lado que é um pouco preocupante. Se você procurar na internet, até é uma coisa que está até em voga, é a questão da John Deere, como as máquinas deles são travadas como um iPhone, né? Tipo assim, tudo, a telemetria deles, você não tem acesso. Elas são cloud-based e vão para um server. Então, assim, a gente caminhou para um lado muito bom dessas coisas terem esses dados, esses acessos, mas ao mesmo tempo a gente caminhou para um lado muito ruim, onde a gente também perdeu o acesso, né? Então, pensa que quando você tem aquela lâmpada Smart da tua casa que você comprou da China, aquela lâmpada está falando com algum servidor. Aquele dado está indo para algum lugar. Tipo assim, quando eu contei dos meus casos aqui, eu fiz uma trapizonguice aqui para garantir que os meus dados não estão saindo da minha casa, né? Mas assim, normalmente as pessoas não fariam isso. Então os dados estão indo para algum lugar, para algum servidor. Todo mundo está confortável com isso? Vocês estão confortáveis em ter todas essas coisas por aí? Eu devia ter pegado meu chapéu de alumínio. Eu perdi a oportunidade hoje de trazer o meu chapéuzinho aqui, cara. Porque hoje em dia a gente está chegando num ponto que assim, existe um lado do chapeuzinho de alumínio de você estar confortável, e existe o outro lado que é a gente está caminhando para um outro problema, talvez, que é talvez de exagero dessas coisas, de muitas coisas estão ficando presas que não precisavam. Tipo, empresas estão colocando coisas em cloud que não precisavam e os dados, por serem IoT, tudo é IoT, você, Uhum. as coisas deixam de ser sua. Você compra um hardware Inclusive, que inclusive já tem empresa que está revertendo a estratégia de ir para cloud
e voltando para soluções on-premise, tá, gente? É muito importante destacar isso. Eu acho Sim. que nesse caso meio que independe, né, na verdade, porque, tipo, o dado não tá chegando no usuário final de todo jeito, né? Seja on-premise, seja um cloud, né, tá... Assim, o que o Antônio falou é do ponto de vista do enterprise, né? Assim, eu também tô Isso. falando do ponto de vista do consumer electronics, né? Tipo, tá chegando num Sim, ponto que, por exemplo, eu pego um aparelho, meus gatos aqui, né? Tipo, eu pego um aparelho que eu tenho hardware físico, mas se um belo aham, dia a empresa decidir desligar o servidor, isso aqui perde o valor, acabou. Ele para de sim, funcionar, sim. entendeu? E até gera um outro problema também, né, que por mais que tenha algumas empresas que consigam usar esses dados de forma é, não, não identificáveis, né, ou pelo menos a gente acredita que eles estão fazendo isso, ah, de uma forma macro, né, para tomar algumas decisões, boa parte desse dado, para não dizer 98% desse dado, ele é perdido, ele é jogado fora simplesmente, né? Então, ou tá armazenado em alguma estrutura lá que tá gerando um custo absurdo que não tá sendo usado para nada. Porque a telemetria barra IoT, né? E aí, quando eu digo telemetria para essas coisas mais de fato de medição remota, não necessariamente pela internet, a IoT, a internet envolvida de fato nesse processo, né? Porque hoje já meio que se confundem as coisas. Tem um volume muito alto de informação. Né? Mesmo que você tenha times super robustos para tratar esse dado, é impossível você conseguir tratar tudo que está ali. Né? Então, por exemplo, esse caso que a gente estava falando da Fórmula 1, 3 GB de informação por segundo, ok. Né? Muito do que está ali é temporal e a gente consegue fazer essa análise temporal, o que importa são as anomalias, né? E por isso que quando a gente está falando, existe até uma área dentro da inteligência artificial e machine learning, que é a parte de detecção de anomalias, né? De forma automática, porque é impossível você olhar para todos os dados o tempo inteiro, então existem mecanismos de olhar para isso automático. Mas se a gente olha para isso, né, quando a gente está focando nessas anomalias, boa parte da informação ela é simplesmente perdida, né? É porque ela não tem serventia nenhuma ou eu não tenho capacidade alguma de analisar aquilo por causa desse grande volume. E isso muitas vezes a empresa acha que ela está tendo uma vantagem em ter toda essa informação, mas na verdade ela está tendo um prejuízo absurdo, porque ela não consegue usar essa informação e está tendo um custo alto de armazenamento com uma arquitetura ruim que não é preparada para isso, né? Sem Que é o falar que a no gente vem. processamento, que é um custo ainda mais alto do que o de Sim, armazenamento, sim, tá? sim, com certeza. Porque ela não simplesmente pega e guarda o dado, ela pega, guarda o dado e ela tenta utilizar. Aí ela faz algum processamento em cima. Então, tipo Cara, mas te assim, dizer que eu não tenho esse número, tá? É informação diretamente do meu olho. É, vozes na eu minha acredito, cabeça. eu acredito que não deve, assim, de verdade mesmo, no grosso ali, olhando num geral, se eles conseguirem processar 10% da informação é muito. A gente não consegue processar nem isso, cara. Do volume de informação que a gente recebe. Acho que tudo Até, fica no RAW ali, do jeito a, que tá, e nem olham. até aí tudo bem, Aaron. O problema não é nem esse, na minha opinião. O problema é quando você, por exemplo, esquece um BigQuery ligado da vida, com um robozinho lá rodando, com bilhetagem em dólar. Pronto. Uhum. Isso aí corta Sim, a cabeça em empresa, nego. com certeza, É. com certeza. Isso, não ironicamente, isso é uma das coisas que eu faço uma das coisas que eu faço no trabalho. Esses Ah, tipos achei que eu. de não cortar a cabeça. Eu ia falar, virou a rainha de copas da Virou Alice no País das Maravilhas. um Cortem as carrasco. cabeças! Ainda não é socialmente aceito, né? Então, infelizmente, essa parte ainda não posso fazer. Mas, assim, tem essa questão excesso de dados é uma coisa que a gente vai viver cada vez mais, né? À medida que os Uhum. sensores aumentam, né? Porque uma coisa que também, eu demorei muito tempo para aprender o que que é a definição de um sensor, né? Tipo, pelo menos eu cresci assistindo muito Star Trek, né? Então eu sempre achava que sensor era uma coisa assim, sci-fi, né? Até Uhum. entender que a palavra sensor simplesmente significa qualquer coisa capaz de transformar em dados, né? De me prover Informação física em dado, né, de informação em fato. dados, né? Exatamente. Então, assim, a câmera do seu celular é um sensor e,
E essa câmera, ela consegue, esse sensor, ele é capaz de te dar muita informação. Muita informação. Então, assim, isso só vai aumentar. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber tirar proveito ou a gente tem que aprender a descartar, né? Exatamente o que vocês falaram. Uhum. Isso é problemático, porque também isso talvez valha um ponto para uma próxima conversa, que é como as legislações vigentes atrapalham ou ajudam esse tipo de coisa. Porque a gente viu isso, a gente viveu isso sobre, não querendo passar a mão na cabeça de ninguém, mas como empresas às vezes têm problemas na mão porque tem legislação que fala, cara, você tem que reter esse dado por 5 anos. Cara, e o contrário também, né? Essa questão, com certeza isso é um fato, mas até o contrário de ah, é, da polícia de segurança, né? A gente vê aí desde 2018, 2016, né? Que foi a eleição ali do Trump, e teve todo aquele escândalo ali de vazamento de dados, etc. Cara, hoje as redes sociais têm mais informação sobre você do que o seu membro de família mais próximo, né? Isso é telemetria também, de certa forma, né? Você Foi tá ali aquele do. capturando informações. Foi o escândalo do Cambridge Analytics, né? Cambridge Analytics, exatamente. Ele foi sensacional. Então, cara, ali é basicamente o que aconteceu ali foi que as empresas, né, essa empresa especificamente, capturou informações de redes sociais de usuários, mais especificamente do Facebook, principalmente, né, e de algumas outras, mas principalmente do Facebook, e ele traçou perfis de pessoas com base nessa informação, de E eles comportamento de tinham uso, 1000 pontos de interações. dados por cada pessoa, né? Era um negócio assim grosseiro. Sim. E o jeito que eles traçaram era um negócio ridículo. Era assim, você ia num joguinho. Não, eu não sei Uhum. se era joguinho, era aqueles testes de perfil idiota. Tipo assim, Os clica testes aqui, de perfil. autorize. Tipo assim, você autoriza a entregar todos os seus dados e todos os seus contatos? Sim, faz esse teste de perfil imbecil aqui, beleza. Era um negócio assim, cara. E aí Exatamente. o negócio é aquilo. Tudo isso que a gente tá falando, cara, a rede social, ela é um grande sensor. Uhum. Ela tá captando a telemetria de todo mundo que tá usando. Por que você acha que, embora eu não tenha feito meu capacetezinho de alumínio, eu saí das redes sociais? Eu não tenho Instagram e eu não tenho LinkedIn. Eu não tenho Instagram e Facebook desde 2018. LinkedIn você tem 2. Não vem com essa não, que LinkedIn você tem 2 que eu já sei. Cara, então, esse segundo eu tenho que descobrir como apareceu e como eu deleto, porque ele foi com o meu e-mail de trabalho. Mas isso aí é Não, outra história. relaxa. Putz. Eu fico Então, zoando, mas tem uma amiga nossa que também tem 2 LinkedIns porque ela criou sem querer, sabe? É, E aí ela tem um LinkedIn que tem muitas conexões e outro que tem uma conexão, sabe? é tipo o pelo meu menos tem caso. uma. Mas então, aí, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, vocês acham que. Lembra assim, o Cambridge Analytics foi o que a galera pegou. Sim, claro. Foi o que pegou. Não achem que só Mas... porque pegou parou de acontecer. Ah, Se eles não. fizeram aquilo em 2015, Imagina o que que, que eles não vocês acham fazem que eles estão hoje. fazendo em 2024, gente? Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Assim, não é tipo, o meu celular está me ouvindo. Não, não é isso, sabe? É isso que é o negócio. O pessoal fica nessas teorias da conspiração achando que, o meu celular me escuta. Cara, o negócio é muito mais avançado, sabe? É muito mais Uhum. avançado do que o meu celular me escuta. Sim, sim, sim. Com E certeza. é isso. É a velha história. Se o negócio é de graça, você é o produto. A gente falou isso no outro episódio. E E às se vezes, você quando é não levou pago, a você é o sério, produto também. e se você não levou a sério, revise o seu posicionamento. Inclusive, de certa forma, né? Se você olha. E aí eu nem sei se tá em termos ou condições, mas existem algumas. Na verdade, acho que todas fazem isso, né? Dessas inteligências artificiais, agora que tem a plataforminha de chat, tem como você dar um comentário positivo ou negativo pra resposta. Você acha mesmo que o cara não usa aquilo ali pra fazer prompt Titani? Não, o ChatGPT desde o começo, desde que ele lançou, a primeira funcionalidade que ele tinha era o
Era o thumbs up, Positivo ou thumbs negativo. down pra Ah, resposta. isso daí é pra fazer prompt tuning depois, que é como que eu ajusto o output, né, do meu modelo. Não tá usando seus dados nem nada pra fazer Gente, tuning, mas pra fazer esse prompt tuning ali, né? aqueles captchas que você fica clicando para identificar a faixa de pedestre, sinal, carro, Aquilo, ônibus. aquilo ajuda muito a desenvolver algoritmos de OCR, cara. Não, filho, aquilo aí tu tá treinando modelo de carro autônomo, cara. Não estou questionando isso. Eu não estou dizendo que não tenha outras aplicações. Eu sei que tem. Agora, mais do que isso, aquilo ali ajuda muito a desenvolver algoritmos de OCR mesmo. Para você É, melhorar, para que uma câmera captando as imagens, ela consiga, por exemplo, dizer qual é o texto que está escrito, uhum. qual é a imagem que ela está vendo. Então, tipo assim, uma das aplicações desse desenvolvimento é em carro autônomo, mas não é o único. Sim, Até falando mas dessa parte de IoT e telemetria, eu acho que vale um comentário, né? Porque, cara, assim, a gente tem hoje ali, eu acho que tecnologia de ponta, o estado da arte, de coisas autônomas, né? Fora de corrida espacial e etc. É o carro da Tesla, né? E basicamente ali o que você tem, os carros da Tesla, né? E ali basicamente o que você tem é um conjunto de sensores associados a um trabalho pesadíssimo de modelagem de ciência de dados para criar um sistema completamente ou quase que completamente autônomo de dirigibilidade. Né? Mas o que eu queria comentar, obviamente que isso era uma observação, né? Mas o que eu queria comentar é que o Google faz isso há muito mais tempo do que a Tesla e não teve a condição, a capacidade de desenvolver nada dessa natureza. Então, é a prova de que muitas vezes um volume alto de dados de profissionais qualificados não é suficiente para desenvolver um produto que vai liderar o mercado, né? Então, talvez ali o foco de negócio, até a forma como foi construído, etc., fez com que a Tesla simplesmente atropelasse o Google nessa parte de veículo autônomo, né? E estratégia também, né? Porque, por Estratégia. exemplo, o Google ele tinha uma estratégia montada em outros serviços. Uma coisa muito interessante que a gente fala de business case em administração é o seguinte: uma empresa, quando ela literalmente é dominante em um mercado, para que ela não caia em legislação de trust, de cartelização e coisas assim, de monopólio, o que ela faz? Ela tenta modelar a opinião dos demais para acreditarem que o mercado dela não é aquele em que que ela é monopolista. Uhum. Para as pessoas acreditarem que o mercado dela é muito maior e não verem a empresa como monopolista. Você vê que o Google fazia muito isso. Durante muito tempo, o Google não caiu em legislação na Europa por causa disso, porque eles diziam que o mercado dele era outro. Era um mercado que era muito mais amplo do que o que ele realmente atuava. Tá? E quando a empresa literalmente ela não tem essa posição monopolista, muitas vezes ela tenta se vender como monopolista, como olha, eu sou a grande empresa desse setor aqui. Ela na verdade não é, ela é apenas um small player, sabe? o Mas assim, Google perdeu totalmente para mim a moral. Nada que o Google faz ele leva ao fim. A única coisa que ele tá fazendo agora que ele ainda tá seguindo é essa parte do GNI. De resto, filho, tudo ele mata. Tem aquele site lá que é o cemitério dos produtos do Google. Tu já viu? Nunca vi. Ah, depois tu entra, procura aí Google Graveyard, uma coisa assim. Porra, tudo que o Google faz, nada vai pra frente. Tudo eles matam, cara. Eles não seguem com as coisas. Primeira dificuldadezinha, eles matam o produto. A única coisa que o Google mantém é o Google Docs, o Google Drive, o Gmail e o buscador. E o Android. as empresas procuram, cara. Porque é o que as empresas procuram. O Marcos foi de arrasta pra cima aí. Ui, deu algum ruim na minha câmera. Eu acho que isso aí é o destino dizendo que a gente tem que terminar por hoje, hein, Eu acho galera? também. Vamos Eu acho finalizar com o também. Marcos indo de arrasta pra cima. Descobri que meu limite é 1 hora, gente. Meus queridos, muito Fechou, obrigado pela galera. atenção de todos vocês até agora. Um Obrigado, mãe. Eu sei que você abraço está para escutando até o todos. final.
E até a próxima, né? E até a próxima, pessoal. próxima. Valeu.